E então vamos passar a analisar esta obra. O resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que, como vos dissemos, é uma das 3 obras no conjunto das 11 da codificação fundamental e que, por ser a mais recente, é de 1864, e por ser também a mais simples, tem apenas 42 capítulos ou 20 páginas, deve ser essa a primeira que nós devemos eleger para iniciarmos o nosso estudo do Espiritismo, que, em nossa opinião e de acordo com as indicações que Allan Kardec nos deixa, nomeadamente no livro dos Médiuns, quando fala do método para estudar o Espiritismo, é este que aqui está. Começar efetivamente pelo resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, depois passar para o Espiritismo na sua expressão mais simples, depois o que é o Espiritismo, e aqui teremos feita a iniciação. Estão aqui as 3 obras de iniciação, indo da mais recente para a mais antiga, da mais simples para a mais complexa. Depois, então, sim, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos só deve vir aqui depois de termos feito a iniciação. E então, e de acordo com as instruções de Kardec no Livro dos Médiuns, a partir do Livro dos Espíritos, pegar na Revista Espírita e tematicamente, por temas, ir estudando esse tema nas outras obras todas, desta forma gráfica como nós aqui referimos. Esta obra é uma obra que, embora sendo a mais recente das de iniciação, ela já fez 160 anos. Well, happy birthday to you. Happy birthday. There you go. To you. You. Realmente ela é publicada em abril de 1864, já veremos com mais precisão a data, até para o final do mês de abril. E, portanto, de 1864 até 2024, temos 160 anos de existência feitos este ano. Como habitualmente neste tipo de palestras, neste tipo de reflexão sobre as obras da codificação fundamental, nós costumamos fazer com esta abordagem. Começamos num primeiro passo por tentar perceber que finalidade serve a obra, porque é que ela aparece. Num segundo passo, irmos às questões da publicação e das edições, as alterações que foram ocorrendo, e estabilizando nesse segundo passo na edição mais recente, que no caso desta obra é a 4ª, então depois nós mergulhamos no terceiro e último passo, que chamamos estrutura, em que vamos olhar de uma forma resumida para o conteúdo da obra, de forma a que sirva aos nossos telespectadores de incentivo para a estudarem, caso ainda não o tenham feito. Neste primeiro passo do porquê é que ela aparece, que objetivos serve, tal e qual, como vos dissemos há pouco, ela, junto com estas 2 que aqui vemos, são as 3 obras de iniciação da codificação fundamental. Como já vos dissemos, do conjunto das 3 obras de codificação fundamental, manda o bom senso, e Kardec também pela sua orientação, que comecemos pela mais recente, e é esta, 1864, que simultaneamente é também a mais simples. Pela lei do menor esforço, começamos normalmente pela mais pequena e depois evoluímos pelas seguintes. Portanto, digamos que esta obra é, dentro das de iniciação, é de uma iniciação rápida, digamos assim. Também o é aquela que, em segundo lugar, nós devemos estudar, por ser mais antiga que o resumo, o Espiritismo na sua expressão mais simples, e também por ser já mais volumosa. O Espiritismo na sua expressão mais simples é uma obra que tem 60 capítulos contra 42 do resumo
e tem 30 páginas, se nós a imprimirmos contra 20 páginas do resumo da lei dos fenómenos espíritas. E por fim, nesta caminhada, então nós irmos à primeira de todas, à que cronologicamente apareceu primeiro, que é esta obra que vemos aqui à esquerda, O que é o Espiritismo, que é a primeira a aparecer no ano de 1859, mas também ela é a mais volumosa. São entre 190 e 200 páginas baseadas na última edição, na 8ª edição. Portanto, vemos aqui com umas setas como apareceu cronologicamente cada uma delas. Uma seta a preto mostra-nos a cronologia e com a seta a verde vemos exatamente o caminho de estudo que devemos seguir. Portanto, indo da mais recente para a mais antiga, da mais simples para a mais completa. Ora, esta obra, ela realmente começa por aparecer com esta capa. Esta é uma fotografia da capa original e tem uma característica muito interessante. Há algumas obras, esta é uma delas, mas temos pelo menos uma ou outra, os caracteres da Revelação Espírita, que só vem, que é a última a aparecer das 11, mas esta tem esta característica. Começa por ser um artigo da Revista Espírita, o número de abril de 1864. Se quiserem ver por vós próprios, ide abril de 1864 e hão de ver lá um artigo que tem por título Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritos. Aparecendo na Revista Espírita, Kardec considerou tão importante este assunto que no final do mês ele resolve extrair este artigo, encaderná-lo, arranjar-lhe uma capa e passar a imprimi-lo e distribuí-lo como uma obra autónoma, considerando-a de fundamental. É assim que vemos este título referido no Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca espírita. Ele começa por aparecer, quer como artigo da Revista Espírita, e porque é igual, é extraído desse artigo como primeira edição, apenas com 24 parágrafos, sendo que, à data 2, baseado na 4ª edição, ele vai evoluindo, como já iremos ver, passa a ter 42 parágrafos. Quando ele aparece, as razões por que aparece este resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas é uma razão pedagógica, fundamentalmente. Realmente, Kardec já tinha produzido 2 outras obras antes. Se recordam, cronologicamente, em 1859, O que é o Espiritismo, mas que é uma obra grandita, são 200 páginas, um preâmbulo e 3 capítulos, 3 partes, digamos assim, são 200 páginas se nós as imprimirmos. Depois, em 1862, as pessoas já lhe vinham pedindo se não poderia arranjar algo mais resumido para o iniciado, para aquele que não conhecia nada do Espiritismo, fazer uma análise se lhe interessaria ou não. E ele, então, em 1862, ele faz sair o Espiritismo na sua expressão mais simples. Já são só apenas 30 páginas, 60 capítulos. Mas ainda assim, entre 62 e 64, porque a sociedade ia pedindo a Kardec se não arranjava ainda um melhor resumo, e porque ele também sentia que, sendo o Espiritismo uma filosofia e uma ciência progressiva criada pelo homem, encarnado e desencarnado, naturalmente é evolutiva, naturalmente
ele ia conhecendo melhor esta doutrina dos espíritos, quer os espíritos que colaboravam com ele, quer ele próprio. E então estava em condições de fazer ainda um melhor resumo, com informação mais pertinente e, para além disso, também ainda mais simples, para que aquele que se quisesse indagar se valeria a pena ou não estudar o Espiritismo, ou o que é que o Espiritismo teria para lhe oferecer, pudesse fazê-lo de uma forma ainda mais simples e mais rápida. É então assim que esta obra nos aparece em termos visuais, digamos assim, todo este conjunto de páginas, mas na primeira edição, que sai em 23 de abril de 1864, apenas conseguimos distinguir um resumo, logo no início, e depois um corpo, onde estão enunciados os tais 24 parágrafos. Esses 24 parágrafos são estes que aqui vemos. Desde a definição do espiritismo, que são os espíritos, passando pelas características do perispírito, pelos atrativos para os espíritos, até terminar num capítulo que tinha o título de Alcance do Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritos. Portanto, nasceu assim, desta forma, um pouco compacta, à moda de resumo, e com estes 24 parágrafos. Porém, e tal como ocorreu na maioria das 11 obras da codificação fundamental, dada a característica progressiva, evolutiva desta doutrina, Kardec ia, à medida que mais estudava o Espiritismo e melhores dados obtinha também dos espíritos, porque ia entrevistando espíritos mais conhecedores também, ele ia fazendo alterações às obras que ia publicando. E então ele, das 11 obras da codificação fundamental, ele revê todas, com exceção de duas. As duas únicas que não são revistas. Uma é a Viagem Espírita 1862, porque é o relatório de uma viagem espírita, a maior, por certo, que ele fez em 1862. Portanto, sendo um relatório, não tem elementos de caráter filosófico ou científico que pudessem ir melhorando à medida que ele ia estudando melhor o fenómeno espírita, e os espíritos também iam trazendo melhor informação. A outra, que também não é revista, é a própria Revista Espírita. E porquê? Porque a Revista Espírita tem um caráter diferente de todas as outras 10. É a maior delas, leva 12 anos a ser feita, e leva esses 12 anos porque são 136 meses, são 136 números mensais entre 1 de janeiro de 1858 e abril de 1869, que é o último jornal mensal, a Revista Espírita, que Kardec publica. Então aquilo era um periódico. Ora, ninguém revê nenhum jornal. Quando nós compramos hoje um jornal, seja diário ou mensal, o seguinte não vem fazer uma revisão dos mesmos assuntos. Não, vem outros assuntos. Quando muito pode é vir uma referência, continuando o artigo que vinha dali. Estão a ver? Com exceção, então, destas duas obras, da maior delas, que é a Revista Espírita, 136 números, ou podemos encontrar em 12 volumes, ou durante 12 anos, ou 136 meses a ser escrito. E a Viagem Espírita de 1802, todas as outras foram revistas, porque Kardec ia estudando, ia melhorando a sua verdade, a sua interpretação, ia conseguindo fazer melhores resumos. É por isso que tem até este nome. E então ele ia alterando. E esta também não é exceção,
foi revista por 4 vezes. Temos a ideia que a alteração definitiva do conjunto e da organização e da expansão de 24 para 42 capítulos é feita entre a segunda e a terceira edição. Nem sempre é fácil localizarmos os originais, mas temos a certeza que foi numa delas. Portanto, antes da quarta já existia esta alteração desta evolução de 24 para 42. Havia um remanejamento do conjunto que era um bocadinho seguido de texto, e então aquilo que era no princípio estava ali um resumo, ele passou a designar aquilo de observações preliminares. E o corpo subdividiu isso sim em 4 partes. Uma parte reservada às questões relativas aos espíritos, uma segunda parte relativa às manifestações espíritas, uma terceira parte relativa aos médiuns e, por fim, uma quarta parte relativa às reuniões espíritas. Se olharmos aqui num quadro comparativo, nós podemos verificar que aqui à esquerda nós tínhamos o conjunto dos 24 capítulos que saiu na primeira edição. À direita temos a quarta edição, a última, que vemos a extensão que ela toma, passa a 42. Aquelas que estão a amarelo mantiveram-se, aqueles capítulos que estavam a amarelo mantiveram-se da primeira à quarta. Aqueles que estão a castanho desapareceram, foram fundidos em outros, remanejados, e apareceram então novos aqueles que estão a branco. Portanto, digamos que tínhamos 24, desapareceram 13 e somou-se-lhe mais 21 e temos a quarta edição. Edição esta que também tem uma característica peculiar, não é a única das obras da codificação fundamental que tem esta característica, que é ter visto a luz das livrarias, do público, já após a morte de Kardec. Esta quarta edição, Kardec já deixa preparada quando a morte o surpreende, em 31 de março de 1869, e vem para público, à venda ao público, apenas a 11 de setembro de 1869, na Livraria Espírita, que aqui vemos, é este edifício que nós aqui vemos. E esta última edição, realmente com este remanejamento que nós vos tínhamos já mostrado, que numa capa possível de se encontrar em formato físico aqui em Portugal, é esta, de qualquer das formas, quaisquer uma das 11 obras da codificação fundamental, pode ser descarregada da internet legalmente, gratuitamente, é só uma questão de pesquisarem e fazerem a sua descarga em PDF, que pode ser lido em qualquer computador ou telemóvel, celular de hoje em dia. Então, peguemos nesta edição mais recente, a melhor verdade que há desta obra, e é esta que devemos ter para estudar, e olhemos para ela. Como vos dissemos, tem umas observações preliminares e depois tem aquelas 4 partes, o que era o antigo corpo. Olhemos para o que nos diz nessas observações preliminares. As pessoas alheias ao espiritismo, não lhe compreendendo nem os objetivos nem os fins, dele fazem, quase sempre, uma ideia completamente falsa. Um resumo sucinto da lei que rege as manifestações bastará para fazer considerar as coisas sob seu verdadeiro aspecto, para as pessoas que nela ainda não estão iniciadas. Vemos aqui, e numa boa prática do pedagogo Rivail, era o nome de batismo de Allan Kardec, Denisard, Hippolyte Léon Rivail, que escolheu para si o pseudónimo de Allan Kardec,
que havia sido uma encarnação anterior que ele tinha tido por volta de 58 antes de Jesus, nas Gálias, com um companheiro, o espírito Zéfiro, que é quem lhe dá esta informação. Ele assume esse nome de Allan Kardec como codificador. Mas Rivine, antes de se dedicar à codificação do espiritismo, ele era professor, era pedagogo. E então ele, profissionalmente, o que ele fazia era ensinar e, da melhor maneira, construir cursos, levar as pessoas a estudar. Tinha-se formado na Suíça. E então ele, em muitas das suas obras, de uma forma que se nota um cuidado pedagógico, ele põe logo no princípio para que é que ela serve, qual é a finalidade. E nesta, assim acontece. Ele diz-nos aqui para que é que serve esta obra. Portanto, é exatamente para as pessoas fazerem uma primeira ideia, que muitas vezes, com o diz que diz e ouve, desenvolvemos uma ideia errónea e então, ou até preconceituosa, e então nada melhor do que, efetivamente, haver uma brochura, uma pequena obra que, a grandes pinceladas, nos conte o que era isto. É para isso que esta obra serve e por isso ele deu o nome de Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas. Então depois ele completa a obra com toda aquela informação que havia nascido na Revista Espírita e vai sendo trabalhada e remanejada até que termina numa organização como esta que aqui vemos à direita. É interessante, de facto, olhando para aqui, para quem já conhece o Espiritismo, diz, bem, aqui está tudo. Questões sobre os espíritos, questões sobre as manifestações espíritas, questões sobre os médiuns e questões sobre as reuniões mediúnicas. Olhemos, por exemplo, para as questões dos espíritos. Vem lá uma série de capítulos, todos estes que aqui vêm. O que é o espiritismo, a morte, os espíritos, o estado dos espíritos, as percepções, as afeições, a sabedoria, enfim, vamos apenas ver um que é paradigmático das obras de iniciação, é a caracterização do que é que o homem é, um ser triplo, constituído por alma e perispírito, ou espírito e corpo, que foi sendo sempre trabalhado, é um ponto que vai sendo sempre repetido em todas as obras de iniciação, para corrigir uma primeira informação muito confusa que aparece no Livro dos Espíritos e que leva Kardec a não aconselhar ninguém a começar pelo Livro dos Espíritos, mas antes, pelas obras da codificação fundamental. Este é um dos assuntos, que é a constituição do homem. Mas antes de passarmos a isto, recordar-vos que também nesta obra encontramos a reprodução das duas únicas definições que Kardec nos deixa de Espiritismo e que coloca logo no preâmbulo da primeira obra de iniciação, é o que é o Espiritismo. Aqui está, a definição maior é esta, em que ele o define como uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, visando a comprovação, tanto na parte prática, ele obtém essa informação e essa comprovação pela concordância universal do ensino dos espíritos, portanto, com a ligação aos espíritos, com aquilo que dizem os espíritos a respeito do que é que se passa para além da vida, do código penal da vida, enfim, por aí adiante, e desta relação comprovada pela concordância universal do ensino dos espíritos, ele retira umas consequências que são de ordem filosófica, são umas consequências morais, umas consequências de bem proceder, umas regras de bem proceder. E por isso ele diz que, como filosofia compreende essas consequências morais, que têm que ser justificadas, e são justificadas, que decorrem dessas relações. Depois a outra definição é uma definição já mais voltada para a ciência, que é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. E este assunto da constituição do homem, que é repetido em todas as obras de iniciação e também na Revista Espírita por duas vezes, para clarificar,
vem lá também muito bem Quando a referido. alma está unida ao corpo, durante a vida, ela tem duplo envoltório, um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo, outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Aqui está. De uma forma muito simples, se entende que o homem é constituído por 3 elementos. Tem uma alma, que é realmente permanente, é o bilhete de identidade, é a essência inteligente do homem. Depois, para se unir ao corpo, tem que unir-se primeiro, previamente, a um perispírito daquele mundo onde se vai encarnar. E, por fim, já munido desse perispírito, tem a capacidade então de ligar o princípio inteligente da alma à matéria mais densa, junta-lhe o corpo. E o homem é constituído por estes 3 elementos, por isso é chamado um ser triplo. Enquanto que o espírito é apenas constituído por 2, a alma mais o perispírito. Mas o ser permanente é apenas a alma. O perispírito muda-se, como se muda uma camisola interior, e o corpo muda-se como se muda uma camisa. Agora, a alma permanece sempre. Este assunto, como vos dissemos, é um assunto que Kardec sentiu necessidade de corrigir uma ideia que logo no princípio, no livro dos Espíritos, em 1857, com a informação que havia, estamos no início da codificação, não havia uns conceitos ainda muito claros, isso aí um pouco confuso. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo, e o homem um ser triplo. Cá temos, é esta a ideia mais amadurecida de Kardec. Não é a primeira com que nasce, a que vem no livro dos Espíritos, na pergunta 135, já veremos, é um pouco confusa, e ele sente que tem que, ao longo da codificação, e ele usa-se, nomeadamente, quer das obras de iniciação, quer da revista Espírita, por 2 vezes, em abril de 1864, exatamente no resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, no artigo da resumo dos Fenómenos Espíritas, e em 1866, num artigo posterior, ele vem clarificar, dizendo exatamente isto que acabamos de ouvir. O que nós ouvimos é aquilo que vem reproduzido na primeira de iniciação, o que é o Espiritismo, mas que encontramos, quer no Espiritismo na sua expressão mais simples, quer no resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, quer na revista Espírita. Portanto, o homem é constituído por 3 elementos, alma, perispírito e corpo, portanto, existem estes 3 elementos, e que da associação deles assim nascem 3 seres. A alma é um ser simples, é o único que é simples, isto é, pode existir sem os outros. Os outros é que não conseguem existir sem a alma. Reparai que a alma, podendo ser um ser simples, viver sem os outros, o espírito é um ser duplo porque inclui a alma mais um outro elemento que é o perispírito. Mas reparai, o espírito sem alma não conseguiria existir. E a alma não é o espírito, a alma é a alma mais o perispírito, o tal primeiro invólucro fluídico com que se vai unir ao corpo. E então quando vai encarnar depois, então o homem soma-lhe mais um, soma-lhe o último invólucro, que é o corpo. Por isso é que o homem é chamado um ser triplo. Verifiquem, esta é a última ideia. Agora, andando para trás, vamos ao livro dos Espíritos e vemos porque é que Kardec sente esta necessidade. Reparei o que está na pergunta 135 do livro dos Espíritos, que nunca foi alterada. Por isso é que a codificação fundamental deve ser estudada como um todo. São 11 obras e não é por acaso. Kardec até escreveu mais. Sabemos que escreveu 32 sobre o Espiritismo. Mas, no catálogo racional de obras para se formar uma biblioteca espírita, ele define o que é a codificação fundamental e só fala em 11. Agora vejamos porque que Kardec teve a necessidade de clarificar este assunto ao longo de todas as obras da codificação e mais da revista espírita. Olhemos para aqui. Na pergunta 135 está dito: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? 2 dos elementos, né, que nós já vimos. E dizem os espíritos, em 1857, sim, há o laço que liga a alma ao corpo. Ótimo, há laço, já podemos estar a imaginar o que é, né? É o perispírito, né, que se vai mais.
Mas na altura disseram-lhe assim. E depois pergunta, portanto, isto quer dizer que alma mais corpo mais laço é o homem, não é? Está aqui definido, são três partes. Depois pergunto, de que natureza é esse laço? Vamos a ver que vai ser o perispírito. Semimaterial, isto é, natureza intermédia entre o espírito, e aqui é que a confusão começa. O espírito e o corpo, mas espera aí, mas cá em cima, na primeira resposta de todas, está lá espírito? Não. Está lá apenas laço, alma e corpo. Então aparece aqui espírito de paraquedas, lá está. O que é que a nossa... O que é que vamos pensando? Se calhar ali é alma. E começa a confusão, espírito e alma é a mesma coisa, estão a ver? Pronto. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria reciprocamente. Portanto, o que é que deveria ter sido escrito ali? Alma. Se, em vez de espírito, estava escrito alma, estava tudo certo, coerente, certo? Muito bem. Mas a confusão adensa-se um bocadinho mais quando os espíritos, através dos médiuns, tentam ainda clarificar. Estamos em 1857, ok? Estamos no princípio. E tentam aclarar e a coisa fica depois mais confusa. Dizem assim, o homem é, portanto, formado de três partes essenciais. O corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, aqui não há discussão, é o tal último invólucro, o mais denso. A alma, que é esse que dá a identidade, os outros não podem existir sem alma. O perispírito não consegue existir sozinho, não é nenhum ser, o corpo não é nenhum ser, sem ter a alma, sem ter o governador, o princípio do gênero, não consegue. Portanto, depois a alma, e depois diz assim, espírito encarnado, ai meu Deus, lá vem outra vez o espírito. Espírito encarnado que tem no corpo a sua direção. Então vamos lá ver uma coisa. Uma coisa que é encarnada é uma coisa que está metida em carne, não é? Então, um espírito metido em carne, o que é que é? Olha, sou eu, é o Miguel, são vocês, é um homem, não é? Ganda confusão, ainda uma confusão maior. Aquilo que era apenas um ser simples, um elemento, subitamente, já não bastava a confusão com o espírito, ainda agora se expandiu a confusão para o homem. Porque uma coisa encarnada é uma coisa que está metida em carne. Então, mas a alma metida em carne, envolve-se primeiro de um perispírito, já vimos, Kardec vai amadurecendo esta confusão, isso é o homem, é o ser triplo. Estão a ver? Depois, por fim, ele diz, terceiro, o princípio intermediário. Espera aí, o perispírito. Este é o laço que vinha lá em cima. Entendido. Substância semimaterial que se serve de primeiro envoltório ao espírito? Não, já estamos em condições de saber que tinha que ser aqui a alma, certo? E por isso é que liga a alma ao corpo. Tal num fruto, o germen, o perisperma e a casca. Estão a ver onde nasce a confusão? É por isso que Kardec sente necessidade de este assunto vir logo resolvido nas obras de iniciação e indicar que é pelas obras de iniciação que têm que começar. Não comecem pelo Livro dos Espíritos. Vão ter este problema para resolver, mas não é este só. Vão ter um outro. Confusão entre subjugação e possessão também. Estão a ver a importância das obras de iniciação. Estão a ver porque é que ele cria obras de iniciação e vai até criando várias. Muito bem, isto na primeira parte. Na segunda parte ele fala das manifestações. Há aqui uma série de itens, desde o 10 ao 32. Vamos apenas olhar para dois, que vão ver o tom resumido de se entender o que é. Por exemplo, a explicação dos tipos de manifestações espíritas e desse elemento perispírito que constitui o espírito e o homem. Vamos olhar para o tipo de manifestações. Os espíritos podem se manifestar de maneiras bem diferentes, pela visão, pela audição, pelos ruídos, pelos movimentos dos corpos, pela escrita, pelo desenho, etc. Eles se manifestam por intermédio de pessoas dotadas de uma aptidão especial para cada género de manifestação, e que se distinguem sob o nome de médiuns. É assim que se distinguem os médiuns videntes, falantes, audientes, de efeitos físicos, escreventes, desenhistas, etc.
Ora, aqui vemos a lógica. A lógica que é simples, bastante simples. Das designações que os médiums recebem consoante a capacidade mediúnica dominante que evidenciam. É a da manifestação física mais característica neles. Assim, se veem, são os videntes. Se escutam, são os audientes. Se falam, são os falantes. Às vezes até se diz de incorporação, enfim. Se movem, fazem mover objetos, são de efeitos físicos. Se escrevem, são os psicógrafos. Se pintam, são os de psicopictografia. Enfim, uma explicação simples, muito pedagógica dos tipos de manifestações e que são feitos através de um médium, uma pessoa que tem essa capacidade ostensiva, se bem que todos somos médios, todos, de alguma forma, percebemos a presença dos espíritos e entramos em relação com eles. Reservamos, porém, o nome de médium àqueles que, de uma forma ostensiva, se nota bem essa capacidade. E claro que para as manifestações espíritas concorre, elas só são possíveis graças, neste mundo físico em que vivemos, só são possíveis graças exatamente àquele elemento que constitui o homem e constitui o espírito, que é o perispírito, ok? É devido às capacidades do perispírito que estas tipo de manifestações que aqui vemos se... O fluido que compõe o perispírito penetra todos os corpos e os atravessa como a luz atravessa os corpos transparentes, nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. É por isso que os espíritos penetram por toda a parte, nos lugares o mais hermeticamente fechados. Estão a ver? Sendo semimaterial, é matéria, mas é de menos densidade que o corpo. E é por estas capacidades, a capacidade de penetrar todos os corpos, atravessar paredes, não se queimar, enfim, que é possível todas aquelas manifestações. Portanto, o perispírito, como elemento integrante do homem, serve de comunicador entre o princípio inteligente que é a alma e o corpo e tem umas características especiais que, pelo facto de continuar a envolver a alma entre duas encarnações num determinado mundo ou planeta, permite que se produza uma série de manifestações físicas perceptíveis para os homens, aqueles que também têm corpo, que são espíritos encarnados, percebam essas manifestações, ainda que nem todos, porque eles são, nem todos os vejam, porque eles são invisíveis. O perispírito tem essa capacidade. O princípio inteligente não se vê mesmo. O perispírito aparece, a maioria de nós não vemos os espíritos. Aqueles que veem, os médiuns videntes, veem, têm a capacidade de ver essa semimaterialidade. E eles têm esta característica muito interessante, que é como se imaginássemos isto, ok? Hoje a física quântica já nos vem explicando que isto é possível no mundo quântico, no mundo abaixo do átomo, com várias dimensões, onde temos, no mundo em que vivemos, não temos só os 4, comprimento, largura, altura e tempo, mas temos mais 7 abaixo do átomo, e todas as partículas elementares têm esta característica. Mas é um mundo probabilístico. Isto é extraído de um filme, este é um cientista, de física quântica, que num filme em que ele fala deste fenómeno que é real, faz-nos lembrar agora, e por isso aproveitamos para ver as características do perispírito. Uma outra parte é dos médiuns, em que tem ali, desde o capítulo 33 ao 38, tem uma série de assuntos. Vamos apenas também ver dois, olhar para o que é a capacidade mediúnica e a facilidade das comunicações. Na capacidade mediúnica, é-nos lá explicado, de uma forma resumida, que o médium é como se fosse um violão, de que se serve um músico, que é o espírito, para o tocar. É um intermediário. O médium não possui, senão, a faculdade de se comunicar. Isto é, o músico
é o espírito. Que, claro, um bom músico toca qualquer instrumento, um violão mais afinado ou menos desafinado. Porém, ele vai escolher aquele que lhe serve melhor. Portanto, a comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se os espíritos não se quiserem manifestar, o médium nada obtém. Pode enganar, pode. E então começa a mistificar. Mas isso é uma produção dele, porque ele também é espírito, o médium também é espírito, e não daquele que está desencarnado, daquela inteligência que está desencarnada. Portanto, é como se fosse um instrumento sem músico. Digamos que o espírito é a mão, que é o músico. O órgão é o médium. A mensagem é aquilo que ouvimos, é a música. Neste caso, ouvimos a escala musical. Tá? Mais ou menos numa metáfora. E agora, facilidade das comunicações. Há pessoas que julgam que, através de um qualquer médium, pode escutar, ou ouvir, ou saber coisas de todo e qualquer espírito. Não é verdade. A facilidade das comunicações depende do grau de afinidade que existe entre os fluidos do médium e do espírito. Cada médium está, assim, mais ou menos apto para receber a impressão ou impulso do pensamento de tal ou tal espírito. Ele pode ser um bom instrumento para um e mau para um outro. Ora, isto é essencial percebermos também, para não nos deixarmos enganar. A atividade experimental espírita vem revestida de muitas possibilidades de erro, de mistificação. Portanto, nós temos que ter a ideia que nem todo o médium consegue entrar em contato com qualquer espírito. Tem que haver uma afinidade perispiritual. É como se fosse umas rodas dentadas. E o espírito afiniza-se melhor, estamos a ver que é aquela roda cinzenta lá mais acima, pois ele afiniza-se melhor, por exemplo, com aquela roda preta, que tem uns dentes quase com os mesmos intervalos que ele, do que com aquela que está à direita dele, esta que está à nossa esquerda, tem mais dificuldade. A roda, ali qualquer coisa, mas é como se estivesse a falar um idioma arcaico em relação a um português arcaico em relação a um português dos nossos tempos, ou estivesse a falar em espanhol para um português, ou até estivesse a falar chinês para um inglês muito difícil de entender, mas que sim, que nota cá ali qualquer coisa a falar. Estão a ver? Portanto, tem que haver uma afinização. A mediunidade não é universal, não existem, neste sentido, não há médiuns universais que se ligam com qualquer espírito. Por isso é que os espíritos procuram, de preferência, aqueles instrumentos que vibrem em uníssono com eles. É uma afinidade perispiritual, é das características do perispírito. Por fim, um último assunto que é tratado nesta obra de iniciação é as reuniões mediúnicas. E nas reuniões mediúnicas tem pelo menos 4 capítulos reservados a isso, e nós vamos também ver 2. Por um lado, fala-nos na frivolidade e, por outro lado, nas condições que se deve respeitar para se ter os melhores resultados. A frivolidade das reuniões tem por resultado atrair os espíritos levianos que não procuram senão ocasiões de enganarem e de mistificarem. Pela mesma razão que os homens sérios, nós aqui encarnados, não vamos a assembleias levianas que não nos aproveita nada, não nos interessa, os espíritos sérios vão apenas também a reuniões sérias. Há reuniões em que acham que há utilidade para eles e para nós, com quem eles vão comunicar. Portanto, aquelas que permitam haver uma troca de informação com vista à instrução daqueles que menos sabem e não propriamente à curiosidade. Portanto, sim, a mediunidade existe, a mediunidade
todos nós sentimos de alguma forma a presença dos espíritos, mas os espíritos somos nós próprios. O que chamamos de espíritos é alma e perispírito. Nós somos alma, perispírito e corpo. Quando desencarnamos, tiramos o corpo, ficamos alma e perispírito, aguardando outra reencarnação. Mas a alma é o nosso princípio inteligente. Os conhecimentos, a nossa inteligência está lá. Não é por perdermos o corpo que começamos a ser mais inteligentes. Não, não, não. Assim que, se nós somos brincalhões, se nós somos ignorantes a respeito de determinados assuntos, não é por aparecermos agora numa reunião mediúnica que vamos ser mais conhecedores. Portanto, e claro que os brincalhões, os charlatanistas, enfim, mantêm essas características, aí se deve ter este cuidado. Portanto, o espiritismo não se dedica a questões de curiosidade, dedica-se a questões de estudo e interroga os espíritos e avalia-os com uma técnica própria chamada controle do ensino dos espíritos, para que dali saia a instrução para todos nós. Por isso mesmo, também, e tal e qual, nenhum cirurgião vai fazer uma operação sem ser numa sala de operações com condições de higiene e saúde controladas para que não haja disseminação de bactérias e aquele indivíduo que vai ser assistido na operação saia de lá pior, uma bactéria portanto, é feito há toda uma série de procedimentos, há toda uma série de conhecimento e de procedimentos, de precauções para que corra bem. Assim também no laboratório Toda espírita. reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como primeira condição, ser séria e recolhida, se quer obter o concurso habitual dos bons espíritos. Se esses mesmos espíritos aí se fizessem presentes quando vivos, ter-se-ia por eles considerações às quais têm ainda mais direito depois da sua morte. Portanto, amigos, queremos bons resultados? Façamo-lo de forma recolhida, séria. Conduzamos o ambiente para que os espíritos verifiquem que nós estamos interessados, estamos seriamente interessados, e então comparecerão. E não num sítio barulhento, numa algazarra, como o cirurgião que vai operar no campo. Não. Vamos tentar reservar, criar as melhores condições. E assim vão aparecer as pessoas que estão efetivamente interessadas e chamadas por esse trabalho sério que queremos desenvolver. E tratemos bem os espíritos com o mesmo respeito que nos mereceriam se estivessem encarnados. E eles corresponderão desta forma. Portanto, indicação resumida que nos deixa o resumo da lei dos fenómenos espíritas sobre as condições da iluminação são estas duas: seriedade, recolhimento e respeito entre todos aqueles com quem conversamos. Queridos amigos, era isto que tínhamos para vocês. Nós, para vos trazer esta palestra, consultamos as 11 obras da codificação fundamental. Ali estão em cima, estão a ver ali as 3 de iniciação. Logo a primeira, o resumo da lei dos fenómenos espíritas, esta que tratamos. Na linha de baixo vemos mais algumas obras. Lá está o catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, que define que as da codificação fundamental são aquelas, mas, por exemplo, está ali a instrução prática para as manifestações espíritas, que não pertence à codificação fundamental, mas é uma das outras 32, do conjunto das 32 que Kardec escreveu. Umas obras póstumas, é da autoria de Kardec, mas só aparece 21 anos depois. Também mais umas obras, umas biografias de Kardec. O nosso livro, Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que também abordamos estas questões, o legado de Allan Kardec, enfim, uns links para uns filmes que vale a pena também consultarem se quiserem aprofundar este assunto. Como habitualmente nós estamos a transmitir esta palestra, quer em YouTube, Espiritismo JG, Espiritismo em Kardec, quer em Facebook, Espiritismo JG, Espiritismo em Kardec, e aqui na nossa associação, a página da nossa associação, onde vai ficar gravada a palestra. E agora, no tempo que nos resta para o final, estaremos em condições de responder a alguma questão que nos queiram colocar ou algum comentário que queiram fazer, mas se alguém houver que não sinta à vontade para colocar a sua dúvida ou o seu comentário numa rede social, também tem aqui à sua disposição este endereço de e-mail. Escrevam-nos e nós trataremos de, com a maior brevidade possível e com o conhecimento que detemos, dar-vos a melhor resposta possível também.
Obrigado, amigos.